A primeira dúvida é a seguinte: na cultura do milho, qual seria a melhor época de aplicação de potássio? Como é que deve ser esse parcelamento? Dúvida interessante sobre parcelamento. Mas antes, é importante que você saiba que os cultivos de milhos têm diferenças entre eles na hora do parcelamento. O cultivo de milho verde é um, inclusive, fizemos uma live segunda-feira, anteontem, sobre o milho verde, tá? Então, se você tem aí alguma dúvida sobre específica do milho verde, volta lá. Eu vou falar sobre o milho para a produção de grãos tradicional, ok? Mas então volta lá se você tiver. Como que funciona aí o nosso parcelamento de potássio? Existem duas adubações de potássio no milho. A gente faz uma adubação já no plantio, é uma quantidade menor, mas a gente faz já no plantio. Normalmente essa quantidade aí é abaixo de 40 kg por hectare de potássio. E nós fazemos também a adubação de parcelamento, que ela vai de 40 a 70 kg por hectare de potássio. É lógico que isso daqui vai depender da sua condição do solo, ou seja, da sua análise química do solo. De acordo com a sua análise química do solo, é que você vai saber aí qual a quantidade exata. Não vou falar sobre quantidade, porque a pergunta dele aqui é sobre parcelamento. Então, como é que vai funcionar o parcelamento? Normalmente, eu faço a recomendação para o milho, a adubação de cobertura do milho, no estágio de 4 a 5 folhas e depois faço de novo no estágio de 8 a 9 folhas. Mas não é sempre, isso depende da quantidade que eu vou colocar. Se a quantidade de nitrogênio que eu for colocar no milho, aí eu vou falar aqui do nitrogênio, você vai entender o porquê dessa relação. Ela for muito grande, eu divido, normalmente grande, assim, acima de 80 kg por hectare de nitrogênio na cultura do milho, eu já considero a quantidade um pouco grande, tá? Então o que eu faço? Eu já parcelo. Eu recomendo a primeira adubação no estágio de 4 a 5 folhas, lembrando isso aqui para adubação convencional, não fertirrigação, 4 a 5 folhas, depois faço uma nova adubação no estágio de 8 a 9 folhas. Milho verde é diferente, tá? Eu já falei isso aqui na live, mas vamos lá. 4 a 5 folhas e 8 a 9 folhas. E adubação com potássio, o que eu faço? Ou eu coloco todo o meu potássio já na primeira adubação nitrogenada, junto com o nitrogênio, porque isso aqui vai me ajudar bastante, porque eu posso estar utilizando, por exemplo, um formulado que não contenha fósforo, somente nitrogênio e potássio. Então, no estágio de 4 a 5 folhas, eu faço a adição do nitrogênio e do potássio. Quando é uma quantidade muito grande de potássio, às vezes o potássio na minha análise química do solo está muito baixo, aí você vai precisar de uma quantidade de potássio muito alta e você vai utilizar alguns adubos como o cloreto de potássio, por exemplo, que são adubos que salinizam o solo, enfim, e tem toda a mobilidade do potássio. Você pode também parcelar e fazer a segunda adubação, segunda adubação potássica junto com a segunda nitrogenada. Então você pode crivar aí estágio 4, 5 folhas, estágio de 8, 9 folhas. Esses são os dois parcelamentos que você pode estar fazendo, que vai funcionar muito bem. É um parcelamento tradicional, os principais produtores de milho utilizam esse parcelamento, funciona muito bem. Professor, já vi pessoas fazendo parcelamento 4, 5 folhas, 6, 7 folhas, 8, 9 folhas, ou seja, vai fazer o terceiro parcelamento aí na metade. Tem problema? Não, não tem problema, você poderia fazer sim. Acontece que você precisa verificar o seu custo de produção. Por que custo de produção? Porque veja que toda vez que você aumenta a quantidade de mão de obra para o parcelamento, você aumenta também o seu custo. Então você precisa verificar se vai ser viável. Existe diferença? Eu já vi alguns trabalhos que sim, que mostram que quanto mais você parcela, mais você tem um bom aproveitamento. Isso é uma questão lógica. Quanto mais você parcelar, melhor o seu aproveitamento, e está tudo bem com isso. Mas se você quiser fazer da forma tradicional, estágio de 4 folhas, 8 folhas, 4, 5 folhas, 8, 9 folhas, o resultado é excelente. Então não tem problema. Quer parcelar? Faz dessa forma. A quantidade de potássio que você vai utilizar é mínima, faz apenas uma aplicação de potássio. Quando? Estágio 4, 5 folhas. Vou colocar uma quantidade muito grande, posso parcelar o potássio? Parcele. Por que é interessante esse parcelamento do potássio? Eu vou te explicar. Porque o potássio tem duas situações particulares. A primeira situação particular do potássio é que o potássio ele lixivia muito rápido. Como assim lixivia muito rápido? Depois que ele passa, é lógico, possivelmente você sabe que tem o potássio estrutural, potássio disponível, potássio não disponível, enfim, não vamos falar disso. Mas o potássio que você coloca no solo,
O solo tem capacidade de armazenar cerca de, na solução do solo, mesmo solo muito fértil, vai ficar no máximo 20 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Todo o restante vai ser lixiviado. Como assim lixiviado? Se a planta não absorver naquele momento, naquele período de tempo, vai lixiviar. Então, se você colocar o potássio todo de uma vez, a primeira questão é essa, é que você tende a ter perdas. Ou seja, pode ter perdas por lixiviação. Ou seja, grande parte não vai ser aproveitado. E segundo que o principal adubo potássico que a gente tem no Brasil hoje é o cloreto de potássio. E o cloreto de potássio, ele tem um índice salino alto, um excesso de cloro, tudo isso pode ser prejudicial. Então, te aconselho sim fazer o parcelamento. Beleza? Acho que a dúvida está respondida. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto do potássio. Ok? O pessoal está colocando aqui algumas informações. Então, vamos dar continuidade. Ok? Pessoal, continuando aqui, ó, só uma questão importante. Lembrando que nós temos a AgroWeek, dia 17 de agosto. Essa AgroWeek vai ser diferente, muito diferente. Eu vou falar dela no final. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas esse evento ele seria presencial. Ele aconteceria em Petrolina. Né? Em Pernambuco, a gente faria esse evento. Como não está podendo fazer a nossa tradicional aglomeração, nós vamos fazer ele online. Tá? Vai ser online, vai ser transmitido uma sala especial que nós vamos estar passando para todo mundo. Então é importante que você faça a sua inscrição na AgroWeek para que você receba o link. Não vai ficar gravado, tá? Só vai, quem tiver no horário lá vai participar da AgroWeek, quem não tiver não vai participar, tá? Então, assim, muito importante que você faça a sua inscrição para que você não perca essa oportunidade. Então, se você paga alguma coisa, não, é 100% gratuito, tá? Quem já fez a inscrição na AgroWeek, comenta aqui embaixo, só para me saber a quantidade de pessoas. É lógico que a gente tem um controle aqui, né? Muita gente a gente começou a fazer as inscrições segunda-feira, já tem muita inscrição feita, né? Basta colocar o e-mail, o nome lá. Inclusive tem alguns grupos no WhatsApp, né? Onde você pode estar participando também. Então quem já colocou, quem já fez inscrição, coloca aqui embaixo para a gente saber, beleza? Vamos lá. Segunda pergunta. Essa pergunta aqui, eu na verdade nem iria trazer ela, mas eu acho que vale a pena sobre pastagem. Tá? Vale a pena a gente conversar sobre ela. Por quê? Porque ainda tem muita gente que tem essa dúvida. A pergunta é a seguinte: como definir a quantidade de calcário, tá? O QC, ele colocou o QC, né, que é a quantidade de calcário, em uma implantação de pastagem mombaça, se o V% já está em 80, ou seja, a saturação por bases já está em 80. Muito importante isso aqui. Tá? Como é que eu defino a quantidade de calcário, sendo que a minha saturação por base já está alta? Pessoal, vamos lá. Vamos do básico. Por que eu tenho que elevar a minha saturação por base? Primeiro, eu elevo minha saturação. Quem são minhas bases? Cálcio, magnésio, potássio. Em algumas regiões nós consideramos também o sódio. Cálcio, magnésio, potássio. Em algumas regiões nós consideramos também o sódio. Quando nós elevamos as bases, nós diminuímos a acidez. Quem é a acidez? O hidrogênio e o alumínio, tá? Acidez trocável também, né? Colocamos aqui acidez trocável. Hidrogênio e o alumínio. Então, quando a minha saturação por base está alta, o meu pH está baixo. Elevo minha saturação por base, diminuo o meu pH. Isso aqui é um ponto muito interessante, muito importante, que a gente tem que levar em consideração. Então, se a minha saturação por base já está alta, não há necessidade de estar fazendo calagem, tá? E muita gente, mesmo com a saturação por base alta, fala assim, não, mas no boletim fala que tem que fazer a calagem. Não tem que fazer a calagem. Se a sua saturação por base está alta, se o seu pH está bacana, não há necessidade nenhuma de estar fazendo a calagem. Entende? E aqui vai um ponto muito importante, porque se você já está com essas condições no solo, seu solo já está muito bem corrigido, saturação por base está ok, se você fizer uma calagem por cima, você corre o risco de estar aí ocasionando o que nós chamamos de supercalagem e estar alcalinizando o seu solo. Veja que no caso dele a saturação por base já está em 80%. 80%. Pessoal, 80% da saturação por base é altíssima, é o sonho de todo produtor. Se chegar lá, essa saturação por base está 80%. Ah, mas a minha forrageira não precisaria de 80%. Tá, tudo bem, não tem problema. Mesmo que ela não precisaria de 80%, se não está alcalino, tá tudo bem, pode deixar que ela vai reagir muito bem. Ele está falando aqui da mombaça,
né? Aí, se for para forrageira, você precisa verificar o nível tecnológico que você vai estar utilizando e como que você vai fazer esse manejo de adubação posterior. Então, neste caso, não há necessidade de fazer calagem. Se a saturação base já está alta, tá tranquilo, irmão, não precisa ficar preocupado. Ah, mas o boletim fala que precisa fazer calagem. Não precisa, tá? Não precisa. Saturação por base está ok, pH está ok, não há necessidade de fazer calagem, tá? Então, esse aqui é um aspecto que a gente deve levar em consideração. Alguém perguntou assim, ó, boa tarde, é melhor usar antes de gradear a terra? Eu não sei se ele está falando aqui sobre a calagem, mas normalmente, se você vai ter que incorporar, se no nosso caso precisasse incorporar, faríamos aí a aplicação de calcário e depois utilizaríamos aí a aragem e a gradagem, tá? Aração e a gradagem. Então, seria depois de fazer a aplicação do calcário, beleza? Vamos lá, vamos continuar. O Rivaldo falou assim, o Capim Mombaça pertence ao nível 2, isso aí. Mombaça é o nível tecnológico 2, tá? Pessoal, só para vocês entendam, as forrageiras elas são divididas em níveis tecnológicos, nível 1, nível 2, nível 3. Cada nível é uma necessidade diferente de saturação por base. Mas às vezes você pega ali uma cultura, e aí não só as forrageiras, mas que necessitam de 60% de saturação por base. Ah, minha saturação base está 80%. Cara, se está 80% e não está alcalino, tá tudo bem. Na verdade, está ótimo. Não precisa se preocupar. Pegou sua análise química do solo, não está alcalino, saturação por base está 80%, show de bola. Toca o barco, faça o seu cronograma de adubação normal e segue o baile que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Se der tempo, pessoal, nessa aula ainda, nessa live ainda, vou estar falando aqui sobre o nitrato de amônio, que eu comentei anteriormente, por conta, e é algo que vai vir à tona agora no nosso mercado, que é sobre a utilização do nitrato de amônio. Por exemplo, possivelmente você está aí por dentro do acontecimento que teve no Líbano, o armazenamento de nitrato de amônio, e o Brasil é um país onde o nitrato de amônio é liberado para adubação. Então já começou o zum, a conversa fiada aí sobre a utilização de nitrato de amônio no Brasil, querem arrumar culpados e tal. Não sei se vocês sabem, nós já tivemos acidente, eu acho que em Cubatão, né, no litoral de São Paulo, na fábrica, acho que é da Iara, né? Enfim, mas eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso, sobre a utilização do nitrato de amônio aqui no Brasil, ok? E já adianto o seguinte, o Líbano não faz controle nenhum, tá, de nitrato de amônio, eles não têm esse controle. Se tivesse controle não teria acontecido. No Brasil a gente trabalha com just in time, com entra e sai, né, desses adubos. A fiscalização é bem pesada aqui, tá? Mas se der tempo a gente vai falar no finalzinho. Bom, terceira pergunta, como é feito o parcelamento de adubação de produção para o café conilon? Aí é minha praia, né? Falar sobre a adubação do café conilon, né? Essa que é a nossa principal cultura aqui. A gente trabalha também com essa recomendação para o arábica, mas o parcelamento de adubação do conilon, da adubação de produção. E achei engraçado que ninguém tinha perguntado ainda sobre o parcelamento da adubação do café, né? Vamos lá. Falando sobre o parcelamento para o cafeiro, e aqui isso vai valer também para o café arábica, se você trabalha com arábica, isso aqui também, o princípio é o mesmo, só as quantidades que são diferentes, tá? A necessidade é diferente, porque produtividade e extração é diferente no café arábica e no café conilon. Mas vamos lá. Quando que a gente começa a nossa adubação de produção? Nossa adubação de produção ela vai começar pós-colheita, tá? Então depois da colheita nós vamos fazer toda a preparação, vamos ter aí a poda de preparação, enfim, dependendo de como que você conduz o cafeeiro, tá? Ela vai vir colheita. Então fizemos a colheita e começamos a fazer a preparação. E aí então nós vamos fazer o nosso cronograma de adubação para daqui até antes da floração, tá? Antes da produção, da granação, né? Que aí na granação a gente começa a entrar na nossa adubação final. Mas o princípio mais importante é como que eu vou fazer esse parcelamento. E aí entra duas formas diferentes. Primeiro, se você utiliza a fertirrigação. Se você utiliza a fertirrigação, então é uma forma. Por quê? Porque aí o nosso parcelamento é muito mais direcionado. Ou seja, eu vou ter um parcelamento muito maior em escala.
Então não vou contar como fertirrigação. Na fertirrigação, então, a gente vai fazer esse cronograma muito diferente. Nós temos o cálculo para poder fazer aí esse cronograma. Inclusive, eu acho que, se eu não estou enganado, os meninos que são alunos do CEPRAC, que eu acho que no módulo de fertirrigação, o exemplo que eu dou lá no cálculo para injeção, para a utilização, acho que é exatamente para o café, né? Se eu não estou enganado, o cálculo é esse. Se tiver alguns alunos aqui, pode estar colocando aqui para a gente poder confirmar, tá? Mas beleza, então se for para fertirrigação é diferente, que é um parcelamento que a gente vai fazer até no final, tá? Não fazemos essa injeção através da fertirrigação até no final. Agora, se é adubação convencional, aí não. Nós vamos tentar dividir isso daqui, no mínimo 3 parcelamentos. Então, se você quer ter um bom aproveitamento, a sua adubação de produção ela deve ter pelo menos 3 parcelamentos, no mínimo. Então, se eu posso fazer 4, pode fazer 5? Pode, não tem problema. Você pode dar um intervalo de 2 meses entre uma adubação e outra. E aí, normalmente, essa adubação ela vai começar... vai depender do tipo do café que você utiliza, se ele é precoce, se ele é tardio, então isso aqui tem uma diferença. Mas no geral, depois que você faz essa preparação e o cronograma para a próxima safra, é quando você inicia o seu parcelamento. A gente faz uma divisão de pelo menos 3 parcelamentos e aí você pode dar intervalo de 2 a 3 meses, tá? Entre uma adubação e outra. Lembrando, para adubação convencional. Professor, eu quero aumentar para 4 a 5 parcelamentos. Pode? Pode, não tem problema. Você vai aumentar um pouco o seu custo de produção, porque você vai aumentar um pouco a mão de obra, mas dependendo de como que é o seu cultivo, pode funcionar. Às vezes você trabalha com algum cultivo, com uma agricultura que extremamente familiar, onde são os próprios familiares que fazem essa adubação, enfim. Aí você acaba tendo essa disponibilidade de tempo para fazer. Então, quanto mais você parcelar, melhor vai ser o seu aproveitamento. Lembrando que a gente tem um parcelamento pesado de nitrogênio e também de potássio, que entra naquele mesmo sentido que eu falei para o milho, do parcelamento de potássio. Okay? Então, é muito importante que você verifique essas informações, mas no mínimo 3 parcelamentos de 2 a 3 meses entre um intervalo e outro. Isso para a adubação tradicional. Para fertirrigação é diferente, tá? Para fertirrigação a gente faz um sistema de injeção e um parcelamento mais concentrado, ok? Então é assim que a gente planeja. Professor, por arábica muda? Não, por arábica também a gente faz esse tipo de parcelamento. O que vai modificar é que a necessidade nutricional do arábica ela é diferente. E aqui entra um aspecto que a gente passa isso aqui na nossa região. E mais aqui na nossa região, porque é uma região de muito morro, onde o café ele é plantado, onde tem um barranquinho aqui, uma pirambeira, a gente tem um pezinho de café ali em cima. Né? Aqui na minha região isso é comum. Que é a questão da correção do solo. Por quê? Qual que é a grande questão aqui? Quem é produtor de café aqui vai saber do que eu estou falando. Porque quando você termina a colheita e você vai fazer a preparação para a próxima safra, você acaba tendo um período curto de tempo. E o que acontece? Antes de eu iniciar a minha adubação de produção, a primeira adubação de produção, eu precisaria estar fazendo a correção do solo se houver necessidade. Certo? Se há necessidade, eu tenho que fazer a correção do solo. Acontece que esse período de tempo é tão curto que acaba não dando tempo de eu fazer uma aplicação em que o calcário vai conseguir fazer toda a sua reação. Então esse aqui é um aspecto importante. A gente tem feito alguns testes de estar fazendo a amostragem de solo antes mesmo da colheita. Sabe, a gente faz a amostragem de solo antes mesmo da colheita, principalmente quando é um café mais tardio. Fazemos essa amostragem antes da colheita para poder verificar, mas na colheita não vai modificar muito não. Já a extração do café agora na colheita, já depois que já passou pelo processo de maturação, não vai mudar muita coisa. Então a gente consegue fazer uma calagem logo após a colheita, e já vi produtores fazendo antes da colheita, mas isso aqui atrapalha muito, tá? Então logo após a colheita a gente já entra com a correção do solo e só depois vamos fazer a nossa primeira adubação de produção, porque aí já deu tempo do calcário começar a fazer a sua ação, beleza? Então é assim que a gente faz. Vamos lá. Alguém está perguntando assim, qual é o evento que está com as inscrições abertas? A AgroWeek. A AgroWeek, pessoal, é o nosso principal evento, é um evento gratuito. Né? Assim, gratuito quando a gente faz ele online. Quando ele é presencial, ele é pago porque a gente tem os custos com o aluguel do local, transporte, tudo isso. Mas esse vai ser 100% gratuito. É a primeira vez que nós vamos fazer a AgroWeek ao vivo. Tá? Nós vamos ter lá
todo o ambiente para isso, ser uma live bacana. Não vai ser igual a do Gustavo Lima, eu não vou ficar 12 horas falando, mas vai ser uma live, vai ser um evento de bastante conteúdo. Serão 4 dias seguidos, na verdade. Serão 4 dias consecutivos de aulas. Conteúdo bacana. Pessoal, nós já fechamos, na verdade, o cronograma. Nós vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre crescimento profissional, aquisição de conteúdo, vamos falar sobre consultoria, vamos falar sobre dúvidas técnicas que vão desde correção do solo, irrigação. Cara, o evento vai ser fantástico. É a primeira vez que eu vou fazer esse evento ao vivo, porque antes esse evento, quando a gente fazia ele online, era gravado. A gente gravava antes, editava, fazia tudo. Dessa vez a gente vai fazer ao vivo, tá? Vai fazer ao vivo, vai ser muito bacana. Porém, um ponto interessante é, não fica gravado, tá? Não vai ficar gravado, então fiquem espertos com isso, porque não, o pessoal tem acostumado com as nossas lives no YouTube, que fica lá por uma semana, e aí o cara vai lá e assiste depois. Não vai. Você vai receber no seu e-mail, no e-mail e no grupo do WhatsApp. Pessoal, como é que eu faço para fazer parte do grupo do WhatsApp? É um grupo que fica silenciado para a gente poder passar essas informações e as pessoas não perderem um link. Mas é assim, quando você faz o cadastro no e-mail, lá no cadastro no link, se você não sabe qual que é, basta me chamar no direct aqui ou lá nos stories que daqui a pouco tem lá. Você coloca lá o seu e-mail, aí você já vai ser enviado um e-mail para a sua caixa de entrada para você confirmar. E aí você também é direcionado para um botão onde que ele vai te dar a opção. Você quer entrar no grupo? Aí você vai clicar aqui sim. Nesse grupo ninguém pode ficar conversando, é só para a gente poder passar o link, passando as informações, os materiais da AgroWeek que a gente vai postar nesses grupos, tá? Então se você quiser receber o material da AgroWeek, você tem que estar nos grupos do WhatsApp, então, muito bacana. Tá? Um evento diferente, que eu estou assim, ansioso para poder começar. E antes de começar esse evento, nós temos uma novidade, tá? Temos uma novidade, mas eu vou falar daqui a pouquinho no final, tá? Deixa eu passar para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí tem outra pergunta do café que eu coloquei uma seguida da outra, que é sobre assim, ó, quais as melhores culturas para plantar na entrelinha do café, visando beneficiar o café. Olha só. Toda vez que a gente fala em entrelinhas, é comum que a gente use aí as questões das leguminosas. Tá tudo bem, acho bacana a utilização de leguminosas, adubação verde, melhora ali aquela fertilidade, ajuda aí no aumento de fertilidade do nosso solo. Então, muito bacana, se você quiser utilizar leguminosas, pode utilizar sem problema nenhum. Mas aqui a gente tem feito um teste que eu aconselho todo produtor que quiser estudar um pouquinho, investir um pouquinho, funciona, que é a utilização de braquiária. Não só braquiária, culturas de cobertura em forma geral. Professor, funciona bem? Muito bem. Nossas experiências estão assim fantásticas, tá, com o café, fazendo nas entrelinhas, com resultados magníficos. Professor, que resultados que a gente tem? Primeiro, controle do mato. Controle do mato. Cultura de cobertura. Braquiária funciona isso muito bem. Por que a braquiária funciona isso muito bem para controle do mato? Porque ela se sobrepõe às ervas daninhas. O crescimento dela é muito rápido. Se braquiária você jogar para cima na hora que ela cair, ela já cai com 2 metros de altura, né? Exagerando, né? Enfim, ela germina muito rápido, ela desenvolve muito rápido. Então ela se sobrepõe às ervas daninhas. Então, para controle do mato é fantástico. E aí entra um ponto importante que a gente já precisa, além de funcionar muito bem, a gente já precisa pensar num plano B, caso a gente acorde amanhã e a gente não possa mais utilizar alguns princípios ativos de herbicidas. Glifosato, por exemplo, ou qualquer outro. Pessoal, por que isso aqui é interessante? Pessoal, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, se fosse hoje, eu não acredito que a gente vai, agora, nesse exato momento, não acredito que a gente vai poder, alguém vai chegar aqui e vai tirar, não pode mais usar esses herbicidas, vai parar de produzir. Estou falando agora, mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pessoal, quem é produtor de café sabe. É basicamente impossível produzir sem herbicidas. Não é que é impossível. Não deixa eu mudar. Não é que é impossível, mas o custo de mão de obra é altíssimo para a gente manter uma produção de café sem a utilização de herbicidas.
Mas a gente já tem que começar a pensar no plano B. E a braquiária tem funcionado muito bem, porque eu diminuo muito a utilização de herbicidas utilizando braquiária no café. Entende? Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração e a gente, nas nossas consultorias, a gente tem recomendado e tem batido nessa tecla com os produtores, tá? Com os produtores. Eu te aconselho, se você é produtor de café, que você já comece a pensar nessa alternativa. Ah, pessoal, nunca vão chegar e vão tirar os herbicidas. Cuidado com isso. Cuidado, esse mundo nosso é muito doido, tá? Bom, outros aspectos importantes. A braquiária ela ajuda a diminuir a temperatura do solo, tá? Ela ajuda a diminuir. Nós tivemos casos aí de diminuir até 4 graus Celsius na temperatura do solo. Para vocês, isso é bacana demais. Diminuir a temperatura do solo ajuda muito no desenvolvimento. Então, essa é uma questão que você tem que levar em consideração. Outro fator importante, o aumento da umidade do solo, né? Ele aumenta essa umidade do solo e vai ajudar a gente aí nesse processo de aproveitamento, de liberação de nutrientes, de solução do solo. Tudo isso daqui é importante, tá? Aumento de matéria seca, tá? Quando você produz a braquiária no seu solo, nas entrelinhas, ou cultura de cobertura em geral, mas estou falando especificamente do braquiária, que é a nossa experiência, tá, pessoal? A gente não tem experiência com todas as culturas de cobertura, então, né, a gente tem estudado, tem visto, mas eu vou falar aqui sobre a nossa experiência, tá, pessoal? Então, isso aqui é um ponto muito importante de a gente colocar. A gente teve um trabalho há pouco tempo que a gente teve uma produção de 12 a 15 toneladas por ano de matéria seca produzida com braquiária. Pessoal, você sabe o que é 15 toneladas de matéria seca produzida assim no seu solo? Isso é fantástico, pessoal. Isso é muito bom mesmo. E aí entra um processo importante, porque aí alguém até colocou que cria um microclima excelente. Sim, cria esse microclima excelente, aumenta o processo de decomposição, tá? Melhora a atividade microbiana e aqui entra o pulo do gato. Vou falar para vocês agora qual que é o pulo do gato, tá? Qual que é o pulo do gato? Pessoal, o fato de aumentar essa decomposição, essa atividade microbiana, ela faz com que tudo que tiver ali próximo à saia do café, ela consiga entrar em decomposição mais rápido. Pessoal, mas então o que isso ajudaria? O café ele pode ter uma queda de frutos de cerca de 6 a 7%. Isso pode acontecer, 6 a 7% de queda de fruto. Então quer dizer que ele vai decompor os frutos e aí vai estar melhorando, vai estar liberando nutrientes? Não, não é isso. Acontece que quanto mais frutos tem ali próximo da saia, maior a incidência de broca, que é uma desgraça no café. Então tem uma de broca. Então se eu aumento a decomposição, rapidamente eu consigo me livrar daqueles frutos, entende? Sem estar sempre fazendo aquela varredura ali na saia. Então isso aqui é interessante, tá vendo? Então essa atividade, isso aqui foi algo que a gente passou a observar com o tempo e que tem funcionado muito bem. A gente diminui essa incidência de broca. É lógico, tudo isso a gente vai melhorar muito, né, nessa utilização. Então, no geral, pode sim utilizar leguminosas, utilize cultura de cobertura. Se você quiser fazer o teste com a braquiária, funciona muito bem. Beleza? O pessoal está falando da Danone, né? Pinha, exatamente. É utilizado no controle, né? Estou falando do paraquat, né? Pois é, paraquat é uma incógnita, na verdade. Essa questão da fabricação, da utilização, pode ser que saia, pode ser que volte. Algumas regiões já não produz mais, já não utiliza mais. Então, sim, é algo que a gente tem que ficar esperto, beleza? Vamos lá. Está respondido isso aqui, né? Deixa eu passar para a próxima pergunta. Pergunta interessante isso aqui, olha só. Existe alguma diferença na aplicação de um organomineral para um mineral? Dúvida interessante. Deixa eu tomar água aqui, porque... Qual a diferença entre a aplicação de organomineral para um mineral? Primeiro, vamos entender o que é organomineral. Pessoal, o que é um adubo organomineral? Um adubo organomineral é um adubo orgânico, pegou lá um adubo orgânico, seja ele qual for, e você utiliza ali um adubo mineral. Tá? Pegou um mineral. Se eu pegar, só para que vocês entendam, é lógico que não é tão simples assim, mas a relação seria a mesma. Se eu pegar um esterco de gado e jogar ureia nele, ele virou um organomineral.
Tá resolvido? Ah, pessoal, é assim então que é feito lá nas fábricas? Não, não é assim que é feito nas fábricas, mas é quase isso. É eu pegar um adubo orgânico e colocar um adubo mineral. Professor, você é a favor, é contra? Sabe, é lógico que eu sou a favor. Qualquer insumo que venha somar em algum ponto, sou muito a favor. Agora, eu preciso entender como que é a ação desse insumo, como que é a liberação, como que é a disponibilidade, quais são as garantias. Por quê? Porque se eu pego um insumo ali que ele tem, vamos supor, eu peguei um adubo ali que ele é organomineral, ele tem 3% de nitrogênio. Isso quer dizer que a cada 100 kg eu tenho 3 kg de nitrogênio. Vai resolver para mim? Não sei qual é a cultura que você está utilizando. Eu tenho um adubo orgânico, você vai entender melhor, eu tenho um organomineral que ele tem 5% de fósforo, ou seja, a cada 100 kg ele tem lá 5 kg de fósforo. Eu preciso de 70 kg de fósforo, ou seja, quanto que eu precisaria de organomineral? Preciso ter uma quantidade gigantesca de uma única só vez. Ou seja, eu estaria colocando essa quantidade de matéria orgânica e coloco também esse fósforo. Mas eu teria que colocar uma quantidade muito maior. O custo compensa? A quantidade, a aplicação? Eu não estou falando aqui que não compense, tá, pessoal? O que eu estou dizendo é que você precisa verificar essas informações. Às vezes você consorciar um organomineral com a sua adubação mineral, às vezes ela acaba sendo mais viável, porque você acaba aqui colocando questão orgânica. E aí nós vamos para o outro lado. E o adubo orgânico que tem no organomineral? É bacana? É fantástico e ajuda muito. A adubação orgânica ela é muito importante. Ela ajuda muito no nosso solo. Então o que acontece é, se eu vou colocar esse organomineral, eu vou disponibilizar a quantidade de adubo orgânico que eu preciso? Não sei. Preciso saber as informações desse adubo. Tá? Então, ou seja, quanto a cada 100 kg, quanto de matéria orgânica que eu coloco no solo, como que é essa liberação? Tá? Então, assim, são questões que são simples de ser estudadas, mas que você precisa levar em consideração e entender a dinâmica dele. Como que ele disponibiliza, como que é a liberação, sabe? Então, ou seja, eu preciso entender esses aspectos, porque eles vão influenciar diretamente na liberação. Eu, particularmente, Daniel agora, tá? Vou falar por mim agora. Eu nunca recomendei utilizar 100% organomineral. Pessoal, por que você não recomendou ainda 100% organomineral? Porque na forma com que a gente trabalha, tendo o controle sobre a quantidade de nutrientes que eu estou colocando com os adubos minerais simples e com os formulados, é muito mais cômodo para mim. Muito mais cômodo, eu tenho ali o controle, eu já tenho o custo de produção, é muito mais fácil, eu já verifico com os fornecedores. Você recomenda o organomineral junto? Sim, quando há disponibilidade de um produto que é interessante, que tem uma boa, que é de confiança e que tem uma boa liberação, eu recomendo junto, tá? Junto, em alguns casos, no parcelamento. Às vezes você precisa só de uma pequena quantidade daquele nutriente ali e você já adiciona a matéria orgânica, é show de bola. É bacana, porque você vai pegar, você tem um dado momento ali que você precisa de uma pouca porcentagem, uma pouca quantidade daquele nutriente em algum determinado parcelamento. Aí você vai lá e utiliza esse organomineral que você coloca, o adubo orgânico mais a questão mineral e funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, assim, esse jogo de cintura é que você tem que fazer. Então, eu recomendo sim, mas desde que feito da forma correta. Beleza? Matéria orgânica em líquido e em pó, funciona? Funciona. Inclusive, a matéria orgânica, quando a gente fala em matéria orgânica líquida, a não ser se você está falando do produto matéria orgânica líquida, você está falando de adubo fluido. O que é um adubo fluido? Um biofertilizante, por exemplo. Funciona muito bem. Ah, pessoal, e aqueles potinhos líquidos lá de adubo orgânico? Calma. Não estou dizendo que não funciona, pode funcionar muito bem, mas eu tenho um pouco de receio da forma com que alguns vendedores estão fazendo. O cara chega lá com um litrinho e fala que eu vou colocar lá de lua aquilo ali em água, que eu vou estar aumentando 2% de matéria orgânica no solo. Opa! Calma aí, amigo, calma aí, vamos com calma nessa informação, porque aumento de matéria orgânica no solo tem a ver com questões físicas e químicas no solo. Às vezes você precisa lá de 20, 30 toneladas de um esterco de gado para aumentar 0,5% de matéria orgânica, dependendo do tipo de solo. Aí o cara com um litrinho de matéria... sei não, hein? Então assim, não estou falando que não funciona, estou falando que você tem que tomar cuidado com essas informações. Leia o rótulo, veja o que ele tem de matéria orgânica, qual que é, o que foi utilizado para a produção daquela matéria orgânica, o que significa a cada 10 litros, a cada 100 litros, a diluição. Isso aqui é um ponto. Agora, os adubos fluidos
são os adubos líquidos. Inclusive, este é um tema que vai entrar na nova atualização do CEPRAC, tá? A pessoa estava perguntando, vai ter um módulo específico de adubação líquida, tá? Nós estamos fazendo, já estamos sendo produzido, pesquisando, tem bastante informação importante para trazer para vocês sobre isso, né? Mas enfim, deixa pra gente falar sobre isso depois. Então assim, os adubos fluidos funcionam muito bem, mas eles têm a sua própria garantia, beleza? Sua própria garantia, beleza? Vamos ver aqui. Sexta pergunta. Olha que pergunta interessante também. Veja bem, olha só. Se o fósforo tende a se fixar em solo ácido e a matéria orgânica acidifica o solo. Vamos lá, ó. Se o fósforo tende a se fixar em solo ácido e a matéria orgânica acidifica o solo, há uma proporção de tempo para fazer uma adubação fosfatada após a cama de frango? Pessoal, vamos lá. Vamos entender por parte. Fósforo fixa em solo ácido? Sim. Fósforo fixa em solo ácido. Quanto mais ácido tiver o seu solo, maior a fixação de fósforo. Solos quase alcalinos, mesmo assim, tem fixação de fósforo, mas menor do que aquela em solos muito ácidos. Matéria orgânica acidifica o solo? Calma. Não é que você colocou a matéria orgânica ali no solo que ela vai acidificar o solo naquele momento. Não, não é assim. Conforme vai fazendo a liberação de amônia no solo, de amônio, e vai passar por aquele processo de nitrificação, tem amônia no solo, vai fazer processo de liberação desses nutrientes, vai haver nitrificação e no final vai liberar hidrogênio. Então quer dizer que não é uma acidificação instantânea, ou seja, eu coloquei a cama de frango hoje, amanhã já está ácido o solo, não. É muito diferente da ureia, né? A ureia ela vai ter uma acidificação um pouco mais instantânea. Também não é da noite para o dia, mas um pouco mais rápida. Na matéria orgânica isso funciona diferente. Essa acidificação ela vai acontecendo aos poucos. Então vamos supor que você vai fazer a adubação orgânica 15 dias antes do plantio. Que é o recomendado, 20 dias, 15 dias antes de 20 dias do plantio. Agora você no plantio vai fazer a adubação fosfatada. É apenas 15 dias de diferença, então não vai ter acidificado o solo. Tá? Não vai ter acidificado. Não é que não possa ter toxicidade. Pode, porque a cama de frango, por exemplo, e eu falei nisso na última live, eu já tive prejuízo com a cama de frango. Tá? De fazer o plantio, de fazer uma adubação na correria e a cama de frango fazer muita liberação de amônia e ocasionar queima nas mudas. Já tive, burrice minha, tá? Mas é assim que a gente aprende. Ok? Não quer dizer que não tem, você esperou esse tempo, mas a acidificação do solo, não, longe disso. Então não tem problema se você fez a correção do solo bem feita, 2, 3 meses antes do plantio, fez a adubação orgânica agora, revolveu o solo, pode ficar tranquilo que não vai haver acidificação instantânea. Então não tem problema estar fazendo a sua adubação fosfatada 10, 15, 20 dias depois da sua adubação orgânica, tá? Pelo contrário, ela pode até contribuir. Professor, por que pode contribuir? Porque quanto mais matéria orgânica no seu solo, não a níveis muito altos, mas níveis médios para alto, diminui a fixação de fósforo. Um dos princípios para a fixação de fósforo é baixa de matéria orgânica no solo. Baixo pH, ou seja, alta acidez e baixo teor de matéria orgânica acidifica o solo. Desculpa, aumenta a fixação de fósforo no solo. Então, a sua matéria orgânica ela pode contribuir. Então, não se preocupe. Beleza? Não se preocupe. O pessoal está chegando aqui falando assim, ó, para quem está chegando agora, está em qual pergunta? Nas últimas. Mas calma que agora eu vou responder algumas dúvidas. Vou passar aqui, ainda tem uma dúvida para responder que o pessoal pediu aqui, mas eu vou passar por algumas informações, tá? Algumas informações. Alguém tinha perguntado aqui sobre a mandioca, né? Sobre por que não utiliza aspersor em mandioca. Tem vários motivos. Primeiro, que é uma cultura que não tem necessidade de extrema quantidade de irrigação. Não é uma cultura que tem necessidade muito de água, tá? Não tem tanta necessidade de água assim. Não é que não seja importante, mas ela tem pouca necessidade. Então não há necessidade de fazer uma irrigação tão forte, tão concentrada como você faz com um canhãozinho, por exemplo. Segundo ponto, nós cultivamos mandioca em solos mais arenosos. Então a gente tem que ter uma distribuição maior de água e não irrigação tão concentrada. Esse é um aspecto também muito importante.
Terceiro, a gente já chegou ao nível de que quanto menos você molha a folha da sua cultura, seja ela qual for, melhor. Quanto menos você molha, melhor. Então assim, não tem por que a gente utilizar o canhãozinho na cultura da mandioca. Fala o tamanho que ela alcança, tá? Então, no geral, você fazendo com micro... Aqui a gente plantou com o microjet a última vez, funcionou muito bem o microjet. Já vimos com gotejamento também, às vezes a pessoa faz o aproveitamento e até microaspersores você pode estar utilizando. Beleza? O pessoal tá falando aqui, chegou atrasado. Pessoal, vamos conversar sério aqui agora. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de fazer na parte da noite por conta de outros eventos. Eu queria que vocês colocassem comentário aqui embaixo qual que é o melhor horário, independente do nosso problema aqui. Coloca embaixo qual que é o melhor horário para vocês. Pode ser de 5 da manhã às meia-noite. Tá? Depois de meia-noite eu durmo também, tá? Não pode ser isso não. Coloque qual que é o melhor horário para vocês participarem da live. Pode colocar aqui, sem problema. Depois a nossa equipe vai filtrar isso daqui e a gente vê a possibilidade de fazer mais alguma modificação. A gente vê que nesse horário a gente tem uma queda, uma baixa no número de pessoas, tá? Mas a gente vai tentar fazer o melhor. Mas podem colocar aqui sem problema nenhum que a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Enquanto isso, deixa eu ir passando aqui alguns pontos importantes, alguns aspectos importantes. Estou sempre tentando parar 15 minutinhos antes para responder todas as dúvidas. Alguém falou que queria ver a explicação da pergunta 3. Não lembro mais qual é a pergunta 3. Sobre o parcelamento do café. Deixa eu ver se dá tempo aqui de falar daqui a pouco, tá? Só para eu falar. Como tem o convite do grupo do Telegram. Caraca, pior que eu não posso sair daqui para mandar. Mas só é o seguinte, chama no direct daqui a pouquinho que a nossa equipe vai te mandar. Beleza? O Telegram é fantástico, pessoal. É um grupo em que a gente consegue, onde a gente disponibiliza a maior quantidade de material possível, o material fica lá, que você não precisa ficar baixando ele sempre. Beleza? Bom, deixa eu só ver aqui, pessoal. O pessoal falando dos horários. Antes a gente fazia às 19 horas, né? Deixa eu ver aqui. O grande problema da agricultura está no solo e ninguém olha para isso. Mas é olhar e não dizer que está vendo, tem muita coisa por trás disso. Sim, o solo. Na verdade, se ninguém olha, não, pô. Eu olho pra caramba e tenho falado isso há muito tempo. Mas a gente. Hoje, eu tenho trazido para vocês sempre essa questão de reserva de nutriente no solo, de melhora da atividade microbiana, de matéria orgânica no solo. Mas eu vou continuar batendo nessa tecla, a gente vai melhorar, tá? O pessoal está colocando os horários, daqui a pouco eu vou filtrar um pouco esses horários. Vou fazer a calagem, posso fazer a aplicação de cama de frango e em seguida incorporar junto? Não faz isso não. Faz a calagem primeiro e faz a utilização de cama de frango depois, beleza? Ok. Bom, vamos lá. O pessoal está colocando aqui entre 7 e 8 horas, a gente colocou até 10 horas da noite. Não vamos descartar nenhum horário. Nossa equipe está anotando aqui essas informações. Depois a gente vai discutir melhor sobre isso para ver se a gente consegue ter um horário que vai ficar melhor para todo mundo, beleza? Porque, pessoal, eu não tenho tantos horários para poder fazer. Veja que eu faço essa live no Instagram uma vez por semana. Mas por falar em live, vamos lá. Semana que vem, não sai agora, porque você vai perder essa informação e aí depois você vai ficar perdido. Olha só. Dia 17, 18 e 19 de agosto vai acontecer, e 20 de agosto vai acontecer a AgroWeek ao vivo. Era um evento que era presencial. Esse ano aconteceria em Petrolina, mas vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo, estamos com a equipe de gravação bacana, vai ser em formato de live. Como eu já disse aqui na live, não vai ser do tamanho da live do Gustavo Lima. Eu também não vou beber durante a live, né? Não que eu não queira, mas não vai ser possível, vou perder minha concentração. E não vai ser de 12 horas também, como a do Gustavo Lima. Mas vai iniciar às 19 horas. Terão temas específicos. Será ao vivo. Vamos falar sobre mercado, sobre carreira, sobre trabalho, sobre formação. Vamos falar sobre dúvidas técnicas. Vamos falar sobre consultoria. Vai ser pancadaria. Vai ser pancadaria. 17, 18, 19, 20. Professor, como que eu faço para participar? Procura lá no direct, procura nos nossos stories. Quem já teve muita gente que já se inscreveu, coloca aqui quem já se inscreveu. Basta colocar o e-mail, é gratuito, não pode cobrar. Se tiver alguém te cobrando para participar da AgroWeek aí, manda para ponte que partiu. Esse evento vai ser gratuito, a gente vai fazer ele ao vivo e gratuito. Estou ansioso para poder fazer esse evento. Porque eu tô com isso no coração mesmo, que esse trem ia ser ao vivo, seria presencial, e a gente não vai poder fazer presencial esse ano.
beleza? Enfim, tudo bem. Então assim, façam a inscrição, vai ser enviado por e-mail de vocês e no grupo do WhatsApp. Quando você faz a inscrição, olha só, você colocou o seu e-mail lá no link, aí vai ser enviado um e-mail para você, lá na sua caixa de entrada, é automático, lá para você confirmar a sua participação. Ao mesmo tempo, vai te dar a opção de um botão para você clicar e falar assim, se você quer participar do grupo do WhatsApp. Serão vários, serão centenas de grupos do WhatsApp, grupos silenciados, ninguém pode ficar conversando. Para que esses grupos, professor? Para a gente poder avisar das aulas, avisar, botar o link, talvez para quem não recebeu no e-mail, do tipo, e também postar os materiais. Os materiais da AgroWeek só serão postados nesses grupos, a nossa equipe vai colocar lá. Então assim, o grupo vai te ajudar bastante, mas por e-mail também, vamos enviar por e-mail lá a sua confirmação e o link, tá? E o link. O AgroWeek tem limite de vagas? Não, não tem limite de vagas, tá? Quem quiser participar. Mas tem uma questão, só vai participar quem tem um link, tá? Para poder entrar na sala, para poder assistir. Não fica gravado, tá? Não fica gravado. A gente já fez um evento, deixamos gravado, mas não fica bom. Eu gosto da participação, eu gosto de estar com vocês ali, de a gente tirar dúvida. A minha equipe vai estar ali, todinha a equipe ali, para poder lançar as dúvidas, colocar, a gente conversar sobre isso. Quero um evento para a gente poder realmente trazer informação. Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. O pessoal tá falando onde eu faço inscrição, pode deixar que daqui a pouquinho vem aqui nos stories que eu vou postar de novo o link, tá? Todo dia praticamente a gente vai postar o link para poder fazer a inscrição. Mas semana que vem eu resolvi do nada isso aqui, não é do nada, né? A gente conversou sobre isso, nós vamos fazer o aquecimento da AgroWeek. Porra, professor, como assim aquecimento? Vai ter alguma festa, alguma parada? Não, não é festa. Nós vamos fazer 5 dias de lives aqui no Instagram para fazer o aquecimento da AgroWeek. Serão 5 dias com 5 convidados diferentes. 5 convidados diferentes. Na segunda-feira vai ser com Claudei Pires, a gente vai falar sobre a cultura da soja. Na terça-feira vai ser com Daniel Fornaroli, a gente vai falar sobre agrotóxicos. Deixa eu olhar aqui o restante. Na quarta-feira vai ser sobre agricultura de precisão, com o meu amigo Augusto da Geocampus. Na quinta-feira, deixa eu voltar aqui que eu me perdi quem é na quinta-feira. Na quinta-feira, deixa eu ver aqui, vai ser com a Agromapam sobre estudos, sobre mapas mentais na produção agrícola, na questão de informações, muito interessante. Na sexta-feira vai ser com o Luan. O Luan, ele é pós-doutor em irrigação. Nós vamos trazer informações sobre irrigação. Nunca teve live aqui sobre irrigação. Nunca teve. Nós estamos trazendo um parceiro nosso, um parceiraço nosso, para poder falar sobre irrigação. Ele é pós-doutor em irrigação, ele é doutor em irrigação, e a gente vai estar trabalhando o tema de irrigação. Então, assim, nós vamos fazer um aquecimento da AgroWeek com muita informação, E aí na segunda-feira começa mesmo a AgroWeek, aí vai ser por outro link, não vai ser aqui no Instagram, não vai ser transmitido no Instagram, somente quem tiver cadastrado vai receber essas informações. Vai ser muito bacana. Eu estava com isso no coração, levando já para o lado pessoal. Por que eu estava levando para o lado pessoal? Porque eu queria fazer o evento ao vivo, nosso evento presencial. Já estava marcado desde o início do ano e por conta desse vírus aí, a gente acabou não podendo fazer o nosso evento presencial. Então eu vou jogar essas informações, vou desabafar essas informações para vocês, 100% gratuito, não vou cobrar nada de vocês por isso, tá? E nós vamos fazer o aquecimento aqui no Instagram. Muita informação, vamos falar sobre irrigação, sobre agrotóxicos, vamos falar sobre soja, vamos falar sobre agricultura de precisão, vai ser pancadaria na semana que vem, a partir do dia 10, e no dia 17 inicia então a AgroWeek. Vai ser muito bacana. O Rivaldo perguntou aqui, de segunda-feira a partir de qual horário? Todos serão às 19 horas, tá? Semana que vem. Gente, eu estou me organizando para trazer as minhas outras atividades para a parte do dia e outra para depois da noite, mas serão todas às 19 horas. Já coloca na gente, não percam por nada, pessoal. Não percam por nada. Vai ser assim uma exposição de informação e que vocês vão ter essa oportunidade de estar participando. Beleza? Então é muito importante que vocês vão lá e façam a sua inscrição. Nada relacionado à cultura da uva. Então, alguns desses temas a gente vai incluir as outras culturas.
né? Por exemplo, da uva a gente pode sim falar no momento de irrigação, nós podemos falar em agricultura de precisão, tá? Então assim, nós vamos explanar as outras culturas. A única cultura que ela vai ter um tema só para ela vai ser da soja, beleza? Vai ser da soja, vai ter uma cultura só para ela, porque ficou faltando no último evento que nós fizemos, não falamos, então nós vamos ter essa específico para soja. O Rivaldo falou, a live das 5h30. Não vai ter live 5h30 da tarde semana que vem. Todas serão às 19 horas, porque é um cronograma especial. Né? Na verdade, serão 2 semanas, né, quase de evento. Ou semana que vem, que é um aquecimento, e depois todas serão às 19 horas. Beleza? Vão ficar gravado? A AgroWeek não fica gravada. Essas lives de semana que vem, que é do aquecimento, talvez eu possa deixar gravado, estão no Instagram. Agora a AgroWeek não fica gravada, é só para quem estiver participando, tá, pessoal? Só para quem estiver participando, e depois a gente vai mandando os materiais nos grupos, tá? Beleza? Vamos lá. Inclusive, olha que interessante que a gente vai fazer. Sabe como que vai ser feito os materiais? Eu vou fazer as aulas todas, ó, eu vou ter uma preparação aqui e tal, tendo quadro, tudo bonitinho, bacana vai ser. E aí nós vamos ter uma pessoa redigindo todas as informações que a gente passar, o que a gente conversar, as dúvidas do dia. Nós vamos preparar esse material e já vamos enviar nos grupos. Vai ser preparado na hora. O material vai ser muito bacana, cara. Vai ser muito, muito bacana mesmo. O pessoal falando onde faz a inscrição. Eu vou deixar de novo aqui nos stories. De novo. Eu já coloquei ontem, né? Mas hoje eu vou colocar de novo. Para você poder ir lá, arrastar para cima e fazer a sua inscrição. Não percam, pessoal. Não percam por nada. Beleza? Beba vinho em homenagem à nossa região. Cara, não dá. Infelizmente não dá. Quem sabe a gente faz uma live mais descontraída, mais pra frente, que a gente pode bater esse papo. Inclusive trazer até alguns cantores, são parceiros, né? Nossos, que já têm apoiado alguns cantores sertanejos. E que, quem sabe a gente pode fazer uma live com esses aí, fazer alguma coisa mais descontraído. Tá? Não que eu gosto, não que eu bebo, algo do tipo, tá? Mas eu acho que é interessante. Beleza? Deixa eu ver aqui, isso que bacana. Então assim, isso aqui é um ponto importante, as lives de semana que vem, 5h30 da tarde, não vão acontecer, acontecerão todas às 19 horas. Pessoal, antes de a gente terminar, tira um print da live, marca a gente no Instagram, para que a gente possa chamar ainda mais pessoas para as próximas lives. Tá? Então tira um print, posta lá no Instagram, que a nossa equipe vai repostar, para a gente poder estar chamando o máximo de pessoas possível. Pessoal, no mais, muito obrigado pela presença de vocês, estamos estourando já aqui o nosso horário. É sempre um prazer enorme vir conversar com vocês, bater esse papo, ainda mais nessa época de pandemia que a gente tem ficado um pouco preso. É lógico que a gente continua fazendo visitas, tudo, mas a gente está com aquela sensação de falta desse contato direto. Eu gosto muito de tirar um pouco do meu tempo e vir aqui bater esse papo com vocês, conversar um pouco, isso faz muito bem, né? E eu agradeço sempre a confiança de vocês, a participação de vocês. Beleza? Mas muito obrigado. Fiquem de olho no nosso Instagram, porque todas as novidades aí quanto aos nossos eventos que estão vindo pela frente, a gente vai estar falando. E depois dessa live, nós vamos colocar lá uma imagem, tá? Daqui a pouco, acabou a live aqui, fechou a live, que vai ter uma imagem lá, para que você coloque qual assunto que você quer que a gente trabalhe nas próximas lives e também na AgroWeek, tá? Então comenta lá embaixo, porque a gente absorve essa opinião. Vejam que a gente prepara o nosso conteúdo de acordo com o que vocês pedem. Por exemplo, essa live aqui foi de acordo com as perguntas de vocês. Então é sempre bom a gente poder ouvir vocês e estar trabalhando essas informações. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente semana e até a próxima.